Olá, eu sou o professor Hernandes Rodrigues. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre pesquisa científica, principalmente para quem está começando sua trajetória de mestrado, que tem aí um caminho pela frente para aprender principalmente como elaborar um projeto de pesquisa, como construir um texto científico. Mas essa aula, ela não é uma aula que vai aprofundar diversos elementos. Ela vai trazer um norte geral aí do que a gente precisa ter, né, ter em mente quando a gente fala de pesquisa científica. Então, a gente fala aqui um pouquinho hoje sobre como que funciona o processo de correção de um trabalho, porque muitas vezes a gente, quando está na condição de aluno de um programa de mestrado, por exemplo, a gente faz muitos textos, muitos artigos, a gente termina encaminhando esses artigos, primeiro, para a avaliação do nosso professor, segundo, para submeter a um evento científico, acadêmico, para uma revista, né, para um journal, e muitas vezes a gente recebe uma negativa, recebe uma correção que a gente não concorda, e muitas vezes fica até um pouco chateado, né, com a correção, mas a gente precisa entender por que ela acontece. A gente vai falar um pouco ainda sobre os objetivos científicos de um mestrado, quais são as abordagens metodológicas que normalmente a gente precisa compreender para desenvolver uma pesquisa, por onde a gente começa, né? Então, por onde é que eu começo a desenvolver minha pesquisa? A gente vai falar sobre problema de pesquisa, objetivos de pesquisa, percurso metodológico, dentro do percurso metodológico, vários outros elementos. A gente vai falar um pouquinho sobre o relatório final, né? Então, um resumo expandido, um artigo, monografia, dissertação, tese, o que que é isso, né? A gente vai falar sobre as partes que compõem esses relatórios e vamos falar um pouquinho ainda aí sobre as normas da APA e da BNT, né? Então, na realidade, o que é que a gente precisa saber sobre elas? Eu diria que o primeiro ponto para a gente que está começando a escrita científica é entender que toda correção feita, toda avaliação feita de um texto, de um artigo, de um resumo expandido, principalmente aqueles que são submetidos a eventos científicos e a periódicos, né, aos journals, às revistas acadêmicas e científicas, é que toda a correção é sobre o texto. Não é sobre você, não é sobre quem você é, não é sobre a sua trajetória, é sobre o texto. Muitas vezes, quem está avaliando o teu texto não te conhece, só conhece aquele texto. E o olhar é muito impessoal. Então, essa correção, essa leitura, essa avaliação que vai gerar um parecer é sobre o que está no texto, os elementos mínimos de um texto científico, e não sobre os autores, tá? Então, tenha isso sempre em mente. Quando um trabalho teu ele é avaliado, ninguém está pensando, é Hernandes que está escrevendo. Não, está se lendo o texto, o título, o resumo, os objetivos, o problema, a metodologia, as considerações finais, se há uma coerência científica dentro dessa escrita, e assim é feito o parecer. E não sobre a pessoa que escreveu, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Outro ponto é que eu preciso entender também como, na condição de aluno de mestrado, que estou começando ali um programa estricto sensu, que tem aí duas grandes diferenças, né? Então, qual que é o papel, qual que é o objetivo científico em um mestrado, tá? A priori, é aprender a escrever cientificamente, é aprender a escrever dentro das normas científicas. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra é que você, além de aprender a escrever de forma científica, você entende como é que funciona o processo de pesquisa. Então, você vai aprender sobre metodologia. Então, olha só, no mestrado, se a gente fosse resumir, né, basicamente, claro que é muito mais amplo que isso, mas se a gente fosse resumir basicamente, eu tenho dois objetivos científicos. O primeiro é aprender sobre a escrita científica, então aprender a escrever de maneira científica, e o segundo, compreender as metodologias de pesquisa, o percurso metodológico. Já no doutorado, eu vou precisar criar uma ideia, uma tese, uma hipótese, que ela seja testada e confirmada ou não. Então, tem essa grande diferença. Quando eu entro para o doutorado, eu já sei escrever cientificamente, teoricamente, e eu já entendo de metodologias e percursos de pesquisa. Eu agora vou desenvolver uma tese, uma ideia, uma orientação, tá? Então, são esses dois pontos. Para você que está no mestrado, o foco é aprender a escrever. Então, é muito comum o teu texto ele ter falhas científicas, ele ter escritas que não são adequadas, ele ter vários outros elementos que são importantes aí e que você ainda não domina, tá? Então, tenha sempre isso em mente.
Outro ponto muito importante que a gente precisa aprender no mestrado são as abordagens metodológicas. Nós temos, a priori, três abordagens. Ou a minha pesquisa, ela segue um viés indutivo, né? Então, esse viés indutivo quer dizer que eu vou explorar, eu vou tentar conhecer o ambiente. Eu não conheço o ambiente. E eu vou, primeiro entender todo o macro cenário, para depois tentar entender as minúcias. Eu parto do genérico para o específico. Normalmente, quando a gente fala do indutivo, a gente está falando de pesquisas qualitativas. Quando eu falo de pesquisas qualitativas, eu falo, por exemplo, de observar, de realizar entrevistas, de fazer uma análise de um estudo de caso, de fazer uma pesquisa documental. Já o método dedutivo, que é uma segunda abordagem metodológica, ele parte do específico para o genérico. Então, o objetivo é generalizar. E, normalmente, quando eu falo de pesquisas com viés dedutivo, eu estou falando de pesquisas quantitativas. Então, eu vou aplicar questionários, eu vou trabalhar com teste de hipótese, eu vou aplicar escalas, vou fazer análise estatística. Observe que na pesquisa qualitativa eu não uso questionário. Eu posso até usar um formulário com questões discursivas, questões abertas, mas que o respondente ele vai fazer toda uma construção textual e a nossa análise ela é qualitativa. Quando eu falo de questionário, questionário é um pouco mais objetivo. Então, esse questionário, ele vai tratar coisas mais específicas, mais com respostas sim ou não, com resposta concordo, discordo, concordo muito, concordo pouco, mas o olhar dele é quantitativo, é a frequência dessa resposta. Já quando eu falo de ambos, né, essa abordagem que mistura os dois elementos, os dois mundos, vamos dizer assim, a gente está falando de uma pesquisa mista, né? Então, a pesquisa mista, ela tem o papel de comparar, de confrontar ou de complementar, né? Então, eu posso começar com a pesquisa exploratória, que tem um viés qualitativo, e depois eu trabalho com alguns recursos quantitativos para poder fechar a pesquisa. Eu posso começar com um questionário e depois trabalhar entrevistas com alguns participantes que responderam esse questionário, mas o foco é, quando eu faço uma pesquisa mista, normalmente eu vou fazer triangulação de dados, ou triangulação de métodos, ou triangulação entre pesquisadores, ou triangulação entre teorias. O que é triangular? É quando você pega dados ou fontes ou informações de origens diferentes e confronto, comparo, verifico se há alguma concordância ou alguma discordância que vale a pena entrar ali na minha análise. Então, primeiro ponto é isso, tá? Entenda. Ou a sua pesquisa ela é qualitativa, ou ela é quantitativa, ou ela é mista. Tá, professor, o que é que isso tem a ver, né? O que é que isso impacta? É que, na realidade, quando a pesquisa ela é quantitativa, ela tem determinados elementos, determinadas palavras, determinados termos que são próprios dessa área. A mesma coisa quando a pesquisa é qualitativa. Por exemplo, na pesquisa qualitativa, a gente normalmente não utiliza o termo conclusão, conclusões. A gente utiliza considerações finais, considera-se, né? Já na pesquisa quantitativa, eu concluo algo. Então, a conclusão, ela termina sendo um termo muito próprio, né? Ele termina sendo um termo muito próprio da pesquisa quantitativa e não é da qualitativa, né? Então, isso faz uma grande diferença aí na nossa forma de analisar, na nossa forma de escrever o nosso texto, tá? Então, muito cuidado, que de acordo com o seu tipo de pesquisa, muitas coisas vão mudar, como, por exemplo, a própria pergunta de pesquisa, o objetivo de pesquisa, os recursos metodológicos que eu vou utilizar, tudo vai depender desse caminho, tá? E aí você pode dizer, tá, mas eu começo por onde, professor? Por onde é que eu começo? Qual que é o meu primeiro passo? Como é que eu desenho esse fluxo na pesquisa? Então, o primeiro ponto, né, que a gente precisa ter bem claro é que toda pesquisa, ela começa com a pergunta: você gosta ou entende de uma área? Ou quer conhecer mais aquela área e tem aí uma pergunta, um problema de pesquisa. Se eu não tiver esse problema, eu não consigo andar, eu não consigo fazer nenhuma outra coisa, eu não consigo desenvolver objetivos, eu não consigo escolher métodos, eu não consigo. Eu preciso ter primeiro a pergunta, é ela quem vai dar base para tudo.
Uma vez que eu tenho essa pergunta, essa ideia de pergunta, eu preciso lembrar que ela começa com um pronome, tá? Então, é um pronome interrogativo. O que, qual, quantos, como, por quê, mas tem que ter um pronome interrogativo no início dessa pergunta. É a primeira palavra é o pronome interrogativo. A pergunta, ela precisa ser muito específica, né? Então, você tem que ir direto ao ponto e você não deve incluir numa pergunta várias perguntas, né? Então, é uma pergunta sobre um fato, sobre um ponto específico. Daqui a pouquinho eu trago alguns exemplos aqui para a gente falar sobre essas perguntas. E por fim, né? O foco da pergunta é de fato no tema que você está estudando. É sobre o tema que você estuda, é sobre aquele tópico específico. Não é sobre várias coisas, você não vai devagar na pergunta. Então, a pergunta, ela tem que ter o pronome interrogativo, ela tem que ser específica e ela tem que ser no foco do teu tema. Bora falar sobre isso. Trazendo aí um exemplo de ciclo PDCA, né? Ciclo PDCA é uma das ferramentas da gestão da qualidade, normalmente utilizada na área da gestão, mas na gestão de qualquer tipo de empresa, inclusive educacional. Então, eu tomei aí o exemplo do ciclo PDCA para a gente poder falar um pouquinho. Quando eu digo assim, o que é ciclo PDCA? É uma pergunta, mas será que é uma pergunta de pesquisa? Será que é uma pergunta que tem aprofundamento? Será que é uma pergunta que vai me permitir ir mais longe? Ou uma resposta de duas linhas atende essa pergunta? Agora, olha a segunda pergunta. Como o PDCA é descrito nos livros de gestão? Percebe a diferença? Eu já estou dizendo, a partir dessa segunda pergunta, que eu vou precisar ler livros de gestão para entender como eles descrevem o ciclo PDCA. Olha a terceira pergunta. Como o PDCA vem sendo utilizado nas instituições de ensino? Viu a diferença? Quando eu falo como vem sendo utilizado nas instituições de ensino, eu já estou dando a entender que eu vou precisar ir em algumas instituições de ensino para identificar como eles estão utilizando o PDCA. Óbvio que essa pergunta aqui, ela ainda não está bem específica. Ela precisa talvez dizer, olha, instituições de ensino públicas, instituições de ensino privadas, instituições de ensino da região X, instituições de ensino da cidade Y. E aí, de repente, eu vou afunilando a pergunta. Olha a quarta pergunta. Como as publicações científicas dos últimos 20 anos retratam o uso do PDCA nas instituições de ensino? Olha a diferença entre as outras perguntas. Essa pergunta, ela está deixando claro que eu vou precisar consultar publicações científicas, artigos, livros, revistas, e dentro de um recorte temporal, né? Então, dentro de 20 anos. Nesses últimos 20 anos, o que foi publicado sobre PDCA, mas eu especifico que tem relação com as instituições de ensino. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha essa outra pergunta. Como utilizar o PDCA em instituições de ensino? Observa a grande diferença. Nas outras perguntas, eu estou muito mais focado em conhecer como aquilo é feito, como aquilo acontece. Já nessa primeira pergunta dessa nova tela, eu pergunto como utilizar. Então, aqui já está claro que é uma pesquisa empírica, que eu vou ter de fato que ir a uma instituição de ensino. E aqui eu ainda posso testar, eu posso implementar, eu posso utilizar recursos do PDCA para mensurar como está sendo essa adesão à ferramenta, por exemplo. Então, aqui eu já saio de um escopo teórico e vou para um escopo mais prático de pesquisa. E tem várias metodologias que conversam com essa pergunta. Olha a segunda pergunta dessa tela. Quais impactos a utilização do PDCA traz às instituições de ensino? Olha a diferença. A primeira, eu pergunto como se utiliza. A segunda, eu quero saber o efeito dessa utilização, o impacto dessa utilização. Então, já vou ter que selecionar escolas que já utilizam o PDCA e vou mensurar, vou descrever, vou analisar todo o resultado dessa utilização. E aí eu preciso ter muitos dados para evidenciar essa expectativa que a minha pesquisa traz. Outro ponto, né? Outra pergunta.
Por que utilizar o ciclo PDCA traz ganhos qualitativos e quantitativos às instituições de ensino? Olha só, vou repetir a pergunta. Por que utilizar o ciclo PDCA traz? Vê que uma afirmação, eu digo que já traz algum ganho. Então, se já traz algum ganho, significa que eu já tenho um histórico profissional, pessoal, de investigador, que confirma que há ganho. A literatura talvez já traga isso, há ganho. Mas por quê? O que é que causa esse ganho qualitativo e quantitativo? Então, vê que eu preciso aí analisar já o resultado do uso. Então, para cada pergunta que eu vou descrevendo, eu vou tendo uma proporção e aprofundamento de pesquisa diferente. E são essas perguntas que vão me levar um pouquinho mais à frente. Então, a pergunta de pesquisa, além de começar com o pronome, observem que todas começam com o pronome interrogativo, né? Então, ó, o que, como, quais, por quê. Além disso, ela vai afunilando, ela vai sendo específica, ela vai tratando daquele tema. Qual é o meu tema central? Pela leitura aqui das questões, você já deve ter observado o uso do PDCA em instituições de ensino. Olha só, são os dois elementos que eu quero investigar e são os dois elementos que estão aí dentro das minhas perguntas. Vamos avançando. Uma vez que eu tenho um problema definido, e detalhe, tá? Esse problema ele pode ser redefinido, ele pode ser atualizado, ajustado com base no que você vai pesquisando. É comum isso acontecer. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas uma vez que eu tenho o problema de pesquisa definido, eu tenho uma pergunta de pesquisa bem elaborada, eu agora vou construir os objetivos. E aí, no objetivo, a gente precisa entender a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? Na realidade, é um grupo, né, um agrupamento de verbos, né? Então, esses verbos, eles são organizados por categorias. E de acordo com o nosso problema de pesquisa, o desenho do nosso objetivo vai utilizar determinados verbos para atingir certos pontos que a pesquisa está buscando desenvolver. E todo objetivo, seja ele geral ou específico, precisa começar com um verbo no infinitivo. Então, vamos lá. Eu preciso começar meu problema de pesquisa com um verbo: listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar, se eu estiver trabalhando a memorização. Compreender, por exemplo, eu quero compreender algo. Então, se eu quero compreender algo, quais são os verbos que eu posso, que normalmente eu utilizo? Esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. Tem vários outros. Aqui é um recorte, é um exemplo. Aí eu quero aplicar, é uma pesquisa aplicada. Lembra daquela pergunta de pesquisa? Bora voltar lá. Lembra dessa primeira pergunta de pesquisa aqui, como utilizar o PDCA? Vejam que eu estou indo aplicar a ferramenta para entender como se aplica. Então, normalmente, meu objetivo vai ser utilizar, implementar, modificar, experimentar. Imagina experimentar o uso do PDCA em uma instituição de ensino. Olha, o objetivo, verbo no infinitivo e dentro do conceito de aplicar. Calcular, demonstrar, classificar. Aí eu quero analisar um fato. Bora lá, voltando lá. Lembra aqui que eu coloquei, olha, como as publicações científicas dos últimos 20 anos retratam o uso do PDCA nas instituições de ensino. Aqui eu vou ter que analisar dados, eu vou ter que partir para dentro de uma pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa tem várias formas, tá, de pesquisa bibliográfica, mas aqui para mim é uma revisão da literatura. Então, nessa revisão da literatura, de repente, eu posso utilizar um dos verbos do analisar. Então, eu posso categorizar, eu posso diferenciar, eu posso explicar, eu posso investigar. Eu tenho ainda verbos, né, da classificação do avaliar, e eu tenho verbos do criar, né? Dentro do criar, quais são os verbos que eu posso utilizar? Então, elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar, né? Então, observe que eu preciso olhar para a tabela da taxonomia de Bloom e entender que verbo é mais aplicável àquele meu problema de pesquisa. Eu trago aqui, por exemplo, uma outra tabelinha com muitos mais verbos, né, que pode também ser utilizada aí, foi um recorte de um artigo publicado, a referência está aí,
E nesse recorte, você vai vários outros verbos que você pode utilizar. Por exemplo, destacar, preparar e prever no campo da compreensão. No campo do conhecimento, por exemplo, eu tenho marcar, escolher, completar e indicar. Na aplicação, eu tenho manipular, utilizar, produzir. Na análise, eu tenho detalhar, selecionar, indicar. Então, veja que o verbo, ele dá muito sentido com base naquilo que você busca a partir do seu problema de pesquisa. Então, vamos avançar. Olha só. Esses aqui são alguns objetivos que eu poderia ter. Definir o conceito do ciclo PDCA. Lembra lá da primeira pergunta, do primeiro problema de pesquisa, ó. O primeiro, o que é ciclo PDCA? Imagina que eu quero trabalhar ele. O que é ciclo PDCA? Eu poderia ter como objetivo definir o conceito do ciclo PDCA. Eu posso identificar a definição de PDCA nos livros de gestão. Eu posso mapear o uso do PDCA nas instituições de ensino. Eu posso demonstrar o uso do PDCA nas instituições de ensino por meio das publicações científicas dos últimos 20 anos. Eu posso, além disso, investigar os impactos da utilização do PDCA nas instituições de ensino. Eu posso identificar os ganhos qualitativos e quantitativos trazidos pelo ciclo PDCA às instituições de ensino. Percebeu que cada um desses objetivos está associado a um problema de pesquisa, uma pergunta de pesquisa que eu apresentei há pouco? Pois bem, é assim que funciona a construção dos objetivos. A gente olha para a pergunta e transforma aquela pergunta em um objetivo. E para transformar em um objetivo, é uma pergunta afirmativa com um verbo começando no infinitivo. E esse verbo vai estar respaldado lá pela taxonomia de Bloom. Você precisa entender esse fluxo. Primeiro, eu defino o problema de pesquisa. A pergunta tem que ter a pergunta sim. Depois, eu vou fazer os objetivos. Eu não posso começar uma pesquisa com objetivos se eu não sei o que eu quero responder. Então, essa é a primeira regra que a gente aprende numa pesquisa científica quando a gente está começando aí, normalmente, um programa de mestrado. Daí, uma vez que a gente tem os objetivos, né, a gente já sabe como fazer os objetivos, a gente também precisa entender que há dois tipos de objetivos. Nós temos o objetivo geral, que é o objetivo mais macro, é o objetivo que responde, que te ajuda a responder o problema de pesquisa. E nós temos os objetivos específicos, são 3, 4 ou 5 objetivos, que a sua missão, ou a missão deles, é ajudar a atingir o objetivo geral. Então, você tem lá o objetivo geral e você tem lá os objetivos específicos, tá? Para compreender um pouco melhor, o que é que eu sugiro? Pega um artigo científico de uma revista com um alto padrão de qualidade, tá? Uma revista classificada como A1, A2, até B1, e tenta identificar nesse artigo quais são os objetivos, o que que é geral e o que que é específico. Isso vai te ajudar bastante a entender como um objetivo conversa com o outro e como aquele conjunto de objetivos te ajuda a responder o problema de pesquisa. Uma vez que eu tenho o meu problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, e eu tenho os meus objetivos, eu vou agora desenhar o meu percurso metodológico. Que percurso eu vou seguir? Qual é esse percurso? Então, primeiro eu começo definindo qual vai ser a minha abordagem. Para cada pergunta, para cada pronome interrogativo, a gente vai ter abordagens que são mais adequadas, né? Então, eu posso ter uma abordagem indutiva, que é aquela abordagem qualitativa, onde eu vou explorar o campo. Eu posso ter uma abordagem dedutiva, onde eu vou trabalhar com a pesquisa quantitativa, eu vou tentar generalizar o resultado a partir daquela amostra. Então, na pesquisa quantitativa, eu trabalho com amostra e população. Na pesquisa indutiva, eu trabalho com corpos de pesquisa, que necessariamente não é uma amostra, não é um recorte, mesmo sendo, mas não tem essa configuração de recorte de pesquisa, tá? Definir a abordagem. Ou pode ser mista, né? Então, de repente eu vou trabalhar com a pesquisa mista. Ok. Eu agora vou dizer que tipo de pesquisa vai ser essa. E o meu problema de pesquisa, ele também já definiu isso para mim.
Pelo problema, eu vou saber se vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma cartografia, se vai ser uma DBR. O que é DBR, né? É Design Based Research, ou seja, é uma pesquisa baseada em design, é uma pesquisa que vem do campo do design, mas que é utilizado como método de pesquisa. É aqui que também eu posso pensar numa pesquisa, por exemplo, numa pesquisação. Eu posso pensar em várias possibilidades de pesquisa, mas é aqui, no tipo, que eu vou definir o tipo de pesquisa que eu vou utilizar. Sair do tipo, né? Definir o tipo, eu vou agora identificar ou definir quais são os instrumentos que vão me auxiliar na pesquisa. Então, que tipo de instrumento eu vou usar para coletar os dados, para recolher os dados? Por exemplo, numa entrevista, eu posso preparar algumas questões mais genéricas ou mais específicas, mas que esse sujeito que vai responder a pesquisa, ele vai poder falar, ele vai poder contribuir, ele vai poder escrever, se for o caso, aquelas respostas. E você vai fazer, a partir dessa leitura, determinado tipo de análise. Você pode aplicar uma escala. Uma escala é aquele instrumento fechadinho, tá? Que para cada pergunta você tem de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 9, de 1 a 6, e o sujeito vai responder marcando se está mais de acordo ou menos de acordo com aquela pergunta ou com aquela afirmação. Eu posso aplicar um survey. O que é um survey? É um instrumento de pesquisa, tipo questionário, parecido com escala, mas que a resposta ali ela vai ser muito quantificável, né? Então, ele é um instrumento quantitativo de coleta de dados. Eu posso trabalhar com observação, e eu estou observando e eu estou anotando, então a minha coleta de dados se dá por observar. E eu posso trabalhar com um diário de bordo, né, onde ou eu ou o sujeito pode estar anotando ali o que acontece durante aquele processo de pesquisa. Mas isso vai depender muito do tipo. Imagina que eu estou numa pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica, eu vou fazer parte daquele grupo. Então, eu vou naquela comunidade indígena, eu vou naquela comunidade de pessoas mais carentes, ou de refugiados, ou de pessoas mais ricas, mas eu vou em uma comunidade e eu vou observar aquele processo acontecendo. Muitas vezes é uma observação participante. Eu participo de todos os rituais para poder entender como ele acontece. E eu tenho vários outros instrumentos, tá? Aqui eu vi só um recorte dos instrumentos que a gente pode comentar aqui. E depois que eu escolhi o instrumento, eu tenho que definir que tipo de análise eu vou utilizar para trabalhar os dados. Então, eu vou fazer uma análise do discurso, eu vou fazer uma análise de conteúdo, eu vou fazer uma análise descritiva, eu vou fazer uma análise fenomenológica, eu tenho diversas outras análises. E aí eu tenho que saber, uma análise estatística, por exemplo, mas eu tenho que saber qual é a análise que eu vou fazer, ou quais são as análises que eu vou utilizar para tratar esses dados. Olha só, aqui é o percurso metodológico. Definir a abordagem, definir o tipo de pesquisa, o instrumento que eu vou utilizar e que tipo de análise eu vou fazer. Tudo isso vai depender do teu problema de pesquisa, lá da tua pergunta e dos objetivos que você pretende alcançar a partir daquela pergunta. Uma coisa muito importante é que na pesquisa quantitativa, os testes estatísticos já comprovam a validade do teste, já comprovam a confiabilidade do teste. Então, a gente não se preocupa muito com essas questões de qualidade, porque o próprio teste em si ele já traz. Mas quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente precisa garantir alguns elementos que comprovem essa validade científica e essa confiabilidade científica. Esse artigo meu foi publicado em 2015. Ele traz uma discussão no final sobre esses elementos que comprovam a qualidade na pesquisa qualitativa. Mas eu vou trazer aqui três que são, para mim, os essenciais. Sem eles, a gente não tem tanta garantia que a pesquisa seguiu, de fato, tudo aquilo que deveria seguir. Óbvio, tem todo o percurso metodológico descrito que vai dar mais confiança, vai dar mais garantia para o leitor que aquela pesquisa é uma pesquisa válida. Mas a gente tem alguns elementos que são essenciais. Por exemplo, a triangulação. É muito importante na pesquisa qualitativa eu buscar triangular alguns dados, seja um dado teórico com um dado empírico, seja um dado de uma entrevista com um dado de uma observação ou de um documento, mas é muito importante que a gente faça essa triangulação.
Junto com a triangulação, a gente precisa fazer a reflexividade. Lembra que eu comentei lá no início que às vezes, muitas vezes, o nosso problema de pesquisa, ele pode ser atualizado, pode ser redefinido ao longo da pesquisa? Essa reflexividade, ela tem esse papel da gente voltar para o início do projeto, reler o projeto e entender, será que de fato alguma coisa não melhora, não tem que ser ajustado, não tem que ser adaptado com base naquilo que estou encontrando no campo de pesquisa? Então, essa reflexividade, essa autonomia do pesquisador em voltar ao projeto e revisitar tudo aquilo que estava sendo previsto. E a validade comunicativa. O que é validade comunicativa? A validade comunicativa é, depois que você tem os dados e você compreende aquilo que você analisou, você volta para os teus sujeitos, né? Então você volta ao campo de pesquisa e compartilha com eles o que você entendeu. E eles vão confirmar ou não se o teu entendimento está dentro daquilo que de fato acontece no contexto deles. Então, essa validade comunicativa ela é muito importante. Mas não pensem que é sempre uma coisa muito trabalhosa. É assim, por exemplo, imagina que eu terminei uma entrevista agora, eu compreendi várias coisas da entrevista. Antes de eu dispensar o sujeito, toda entrevista ela precisa ser gravada, tá? Isso é uma regra básica. Mas antes de eu dispensar o sujeito, eu suspendo ou paro a gravação e confirmo, olha, eu entendi isso, é isso mesmo que você quis dizer? Por que é que a gente para a gravação? Porque muitas vezes o sujeito ele está intimidado durante a entrevista porque sabe que está sendo gravado. E quando você pausa para a gravação, o sujeito ele meio que relaxa e ele vai poder confirmar ou não com mais tranquilidade os dados que você de fato coletou e compreendeu, né? Então, essa validação comunicativa, ela faz isso, tá? Então, eu preciso trabalhar esses três elementos para garantir que a minha pesquisa qualitativa, ela de fato está sendo compartilhada, né? Está sendo divulgada, está sendo escrita da maneira mais confiável possível. E a gente chega aí num item chamado desenho metodológico, tá? Existem várias formas de a gente fazer um desenho metodológico. Esse desenho aqui foi da minha tese. E o que é que eu quero mostrar nesse desenho metodológico é que tudo começa com um problema. Então, observe que a gente tem aqui primeiro o problema de pesquisa. Esse problema ele gera o objetivo geral. Desse geral, eu tenho aqui ó, 5 objetivos específicos. A partir deles, eu tenho a definição do que é que eu vou fazer com eles. Então, que tipo ou onde eu vou buscar os dados, né? Então, para cada siglazinha dessa tem uma legenda aqui embaixo, né? Então, onde é que eu busco esses dados e que técnica eu vou utilizar? Olha só que interessante. Eu, nesse meu estudo, eu utilizei somente duas técnicas, a análise descritiva e a análise de conteúdo. A maioria foi análise de conteúdo, ou seja, todas passaram por análise de conteúdo, mas as duas últimas eu utilizei também a análise descritiva, tá? Então, essa aqui é uma pesquisa mista, tá? E tem várias formas de você fazer. É importante você começar a ler os textos científicos, principalmente dissertações, teses, para entender um pouco melhor como é que esse desenho metodológico ele se apresenta. Óbvio que esse desenho metodológico ele não entra no artigo científico, na maioria das vezes, nesse formato. Ele entra de maneira textual, mas ele não entra na maneira de figura, de imagem, tá? E aí eu tenho alguns relatórios, né? Toda essa minha pesquisa vai gerar alguns relatórios. Eu preciso entender cada um desses relatórios. Então, eu posso, da minha pesquisa, gerar somente um resumo. Eu posso realizar ou entregar um resumo expandido. Qual que é a diferença? O resumo, de maneira geral, vai ter entre 150 e 500 palavras ou letras, depende aí da revista, né? Normalmente são 500 palavras, tá? O resumo expandido, ele varia, né, acima dessas 500 palavras, mas ele normalmente navega entre 6 páginas. A média de um resumo expandido é de 6 páginas. O artigo científico também vai variar de acordo com o desenho de normas de onde você está escrevendo ou para onde você está escrevendo. Então, normalmente, um artigo científico ele vai das 12 a 15 páginas até 20, 25 páginas. Tem artigo até 30 páginas, dependendo do periódico. Tem a monografia, que é muito comum em alguns cursos de graduação, em alguns cursos de especialização, é onde entra a monografia, a dissertação, que no Brasil é muito própria do mestrado, e a tese do doutorado, né? Então, são os tipos de relatórios que nós temos aí nesse conjunto, né, de possibilidades de pesquisa.
O que não pode faltar nesse relatório? E aqui eu marquei em 3 cores diferentes para ficar muito claro para a gente, tá? Então, normalmente, num resumo expandido, tem que ter o título, subtítulo, palavra-chave junto com o resumo, dentro do resumo expandido, o abstract, ou keywords, né, e keywords, que é do inglês, ou o resumo e palavras-claves do espanhol. Tem que ter uma introdução, é na introdução, no caso do resumo, tá? No caso do resumo expandido, em alguns artigos, é na introdução que você vai ter que apresentar o problema de pesquisa, o objetivo do teu trabalho, a metodologia utilizada, e você precisa deixar uma sinopse do que tem no artigo, do que vem no artigo, o que traz na sessão seguinte, o que traz na última sessão. Então, parágrafozinho pequeno, mas nessa introdução precisa deixar isso muito claro. O desenvolvimento, que é a própria análise daquilo que você está buscando, num resumo expandido, tá? Eu não estou falando aqui de um artigo ainda. Eu não estou falando aqui de uma tese, de uma dissertação. Eu estou falando aqui de um resumo expandido. Então, dentro do desenvolvimento, é que você vai trazer todo esse conjunto de referenciais teóricos, de resultados do que foi encontrado dentro dessa área do desenvolvimento. Depois, as considerações finais. Se for um trabalho qualitativo, ou a conclusão, se for um trabalho quantitativo, tá? Professor, mas meu trabalho é misto, eu uso o quê? Vai depender do que você quiser colocar como resultado aí do teu trabalho misto. Eu sugiro sempre trabalhar com considerações finais, sempre. Deixa a conclusão específica mesmo para trabalho quantitativo, mas fica uma escolha sua, tá? Exceto quando o trabalho é totalmente qualitativo, que a palavra conclusão ela não combina com as premissas metodológicas. E as referências, tem que ter as referências. APA, para qualquer lugar fora do Brasil, a BNT dentro do Brasil. Então, sempre se preocupem com isso. Se o seu trabalho ele vai ser publicado fora do Brasil, ou você estuda para alguma instituição fora do Brasil, tem que ser APA. Você precisa se apropriar das normas da APA. Agora, vamos lá. Quando você está falando de um artigo científico completo, quando a gente está falando de uma dissertação, de uma tese, obrigatoriamente some a palavra desenvolvimento e fica a palavra referencial teórico. Aí vem só a parte teórica da tua pesquisa, o que você pesquisou sobre o que embasa teoricamente a tua pesquisa, tá? Tem esse referencial teórico. Depois, você vem com o capítulo de metodologia ou percurso metodológico, dependendo do programa. Depois desse capítulo, vem o capítulo de análise e discussão dos dados. Pois é, muitos artigos científicos e toda dissertação e tese têm um capítulo específico para essa análise e discussão dos dados. Depois, continua com as considerações finais e com as referências, né? Então, esse é o esqueleto geral, né? O que é que não pode faltar aí no teu trabalho. Então, olha para esse recorte e pensa, olha, meu trabalho tem título e subtítulo, meu resumo está acompanhado das palavras-chave, eu coloquei o resumo em inglês ou em espanhol, tem introdução, a introdução está bem escrita, está bem direitinho. A introdução existe em qualquer trabalho, tá? Seja na dissertação, seja no resumo expandido, seja no artigo. O que vai compor essa introdução é que muda de acordo com o tipo de escrita. Depois vai ter desenvolvimento ou referencial teórico. E depois, né, se for de fato um trabalho maior, mais completo, o capítulo da metodologia e percurso metodológico, e o capítulo da análise e discussão dos resultados. Depois as considerações finais ou conclusão e por fim aí as referências. Gente, é fazer um checklist. Não pode faltar esses elementos no teu texto. Reforço, no resumo expandido não tem todos esses elementos, mas informa tudo aquilo que o leitor precisa. Então, dentro da introdução, tem que vir a descrição do problema de pesquisa, do objetivo, da metodologia. E dentro do desenvolvimento, além da parte teórica que fundamenta o teu trabalho, tem que ter os resultados e a tua análise sobre esses resultados, tá? Então, essa é a parte principal aí que você tem que ter como checklist para finalizar a tua pesquisa. Daí vamos pensar, né? Ciclo PDCA na sala de aula, auxiliando os alunos a planejarem seus estudos. Olha o que é um título e um subtítulo. Qual que é o título? Ciclo PDCA na sala de aula. Esse é o título. Qual que é o subtítulo? Auxiliando os alunos a planejarem os seus estudos.
Isso dá profundidade no teu título. Isso mostra o que é que vem no teu trabalho. É o teu título o primeiro ponto de curiosidade para que o leitor continue a leitura. Então é preciso pensar no título e subtítulo que seja coerente com aquilo que você está buscando. O resumo. O que é que tem que ter no meu resumo, né? Então, primeiro, todo resumo tem que contextualizar sobre o assunto. Mas não é um texto grande, não são 10 linhas, são 2 linhas. 2 linhas são suficientes para introduzir o leitor ao assunto. Depois, entra a pergunta de pesquisa. Tem que ter a pergunta de pesquisa. Terminada a pergunta de pesquisa, entra o objetivo ou os objetivos, né? Então, aí você vai ver se é apenas um objetivo ou mais de um. Mas é logo na sequência, após a pergunta de pesquisa. Coloquei a pergunta, coloquei o meu objetivo, eu preciso descrever a metodologia. Então, que tipo de pesquisa, como foi utilizado, qual foi a coleta de dados que eu fiz, né? Então, qual foi a técnica, o instrumento que eu utilizei para coletar os dados, que tipo de análise eu realizei. Então, tipo, técnica ou método, ou instrumento de coleta e técnica de análise. Tem que ter esses 3 elementos aí quando você fala da metodologia. Gente, são 2 linhas. Em 2 linhas, você diz o tipo, o instrumento de coleta e a técnica de análise. Depois, os principais resultados encontrados. Se é um resumo e você já fez a pesquisa, porque o resumo é a última coisa que você escreve, você já tem resultado para apresentar. E teus verbos no resumo não podem ser verbos do futuro. É presente e passado. Que você está retratando algo que já aconteceu. Então, apresente no teu resumo os principais resultados. Na sequência, olha só, gente, é muito importante. Toda pesquisa científica, ela tem que contribuir com a ciência, além de apresentar os resultados. E uma das contribuições é sugerir pesquisas futuras. Quais são as pesquisas futuras que precisam ser feitas para ampliar aquele estudo que eu comecei? Ou propor uma hipótese, deixar uma hipótese para que ou você ou outra pessoa responda, confirme ou não aquela hipótese. Mas todo o resumo tem que trazer essas informações. E, claro, as palavras-chave. Olha só, as palavras-chave, elas precisam conversar com o título e o resumo. Ela tem que trazer 3 a 5 palavras-chave que elas falem sobre o que tem no texto. Porque essas palavras-chave são as palavras que os indexadores de busca, né, os sistemas de pesquisa, eles vão associar e categorizar o seu trabalho, tá? Então é muito importante aí a descrição adequada dessas palavras-chave. Outra coisa que a gente encontra muito falho às vezes nos textos acadêmicos e que precisa ser mais evoluído, mais melhorado aí no longo da escrita, principalmente de um mestrado, é que as citações, elas não podem ser colocadas soltas no texto. Precisa ter um diálogo entre os autores. Então, esses autores que você está colocando, eles têm que conversar entre si. E você também. Então, você entra na conversa. Pensa que é uma grande mesa de debate, tem 2, 3, 4, 5 autores e você inserido no meio, e você está ali dialogando com eles, tá? Então, pensa nisso mesmo, um diálogo, tá? Claro, com expressões e termos específicos da escrita científica, seguindo as regras da APA ou da BNT, mas precisa ter um diálogo. Então, vamos ver um pouquinho aí como acontecem esses diálogos. Aqui é um recorte, tá, de um parágrafo da minha tese, e aí eu quero falar o seguinte, olha só. Em 1955, discutia-se o impacto das tecnologias no currículo. Aí o nome do autor que discutia isso. Sobretudo, os preconceitos que as colocavam como inimigas dos professores. Olha só, em 55, a tecnologia era vista como inimiga a partir dessa referência de Hazard, 1955. Mas, com o passar dos anos, buscou-se encontrar formas de se enfrentar os desafios trazidos pelas tecnologias da informação. Olha só, eu já começo a dizer que está se enfrentando esses desafios, mas não sou eu, Hernandes, quem diz. É esse autor, o Britten, que fala sobre isso em 1985, 30 anos depois.
e o uso dos computadores por Macchionini em 1986 nos currículos escolares. Então, observa como é que esse parágrafo está escrito. Há uma conversa aí entre três autores. Eles estão dialogando entre si, mas tudo isso aqui é citação indireta. Não tem o recorte da fala do autor. Tem a minha fala a partir do meu entendimento com base nesses três autores. Vamos avançar. Essa aqui é um outro recorte, tá? Em uma educação híbrida, a sala virtual, Pivar Júnior, a aula invertida, Bergman e Sainz, os modelos rotacionais, Horn e Staker, a aprendizagem por pares, de Graff e Najib, ou o Peer Instruction, de Mazur, a gamificação, de Burke, a aprendizagem por problemas, de Munhoz, e por projetos, de Bender, as metodologias imersivas, de Filatro e Cavalcante, e a cultura maker, de Bliskin, Mione, Vieck e Ento, estão presentes. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, eu estou descrevendo, na minha concepção, o que é educação híbrida, mas a partir dos autores. Não foi Hernandes que caiu de paraquedas e disse, educação híbrida é isso. Não. Esses autores, eles descrevem os elementos que compõem essa educação híbrida. E aí eu continuo, tá? Eu, Hernandes, criando novas possibilidades de aprendizagem, desafios, desafiando os estudantes a avançarem no desenvolvimento das suas competências. Olha só, esse é um recorte onde tem aí um diálogo com vários autores, inclusive eu. Eu estou presente aí nessa discussão. Olha aqui um outro recorte, né, que é para a gente poder entender um pouquinho mais como é que se dá. Dezenas de trabalhos foram produzidos, tendo como base a sala de aula invertida, tais como livros, aí olha dentro do parêntese, né? Nós temos aí vários livros, o livro de Bergman, o livro de Castro, o livro de Quinache, o livro de Benito, revistas, né, como Mujica, Naranjo, Observatório Edu, e comunidades virtuais, como o exemplo da Flip Learning. Olha só, aqui é uma comunidade, é um site. Eu não vou colocar o site aqui dentro do parêntese, gente. Eu utilizo o que a gente chama aquele indicadorzinho de nota de rodapé, e lá no rodapé eu coloco para saber mais sobre a comunidade Flip Learning, acesse o link. E está o link aí para quem quiser acessar, a qual é formada por líderes mundiais que discutem, aprofundam, conceituam e exemplificam a sala de aula invertida. Olha só, eu estou aqui dizendo onde eu busco a minha base de aula invertida. E eu busco em livros, revistas e em comunidades da internet. E aqui, comunidades científicas, óbvio, né? E aqui, esse parágrafo ele está totalmente fundamentado à luz do que rege a escrita científica, tá? Então, observa que não é só jogar a citação, não é só colocar o autor, a gente precisa ter uma discussão entre eles, precisa ir uma conversa, um diálogo entre eles. E a gente tem que se fazer presente nesses diálogos, tá? Daí a gente parte para outro probleminha que eu encontro muito nos textos quando eu reviso, que é a inclusão de figura, quadro, tabela, gráfico. Eu não posso incluir esses elementos por incluir. Eles precisam estar conectados e conversando com o texto. Então, tem que haver essa conversa, tem que haver esse diálogo com o texto. Então, aí está um exemplo. Tem uma figura posta, a figura tem título, tá? Tem fonte, então tem que ter título e tem que ter fonte. Ah, mas fui eu que elaborei. Eu sou a fonte. Eu preciso deixar claro que fui eu que elaborei. Então, tem que ter essa fonte também junto à figura, quadro, tabela ou gráfico. E olha o texto. Para o presente estudo, ou para o presente objetivo específico, desculpa, utilizamos os documentos institucionais, figura 9 acima. Aqueles que são desenvolvidos pela própria organização, seja pela mantenedora ou pela mantida, os que têm relação direta com o trabalho docente e descrevem parte das coreografias institucionais da IES, fatores internos, Sabalza 2018. Olha só, primeiro, eu digo do que se trata. Segundo, eu digo por que está ali. Terceiro, eu estou me baseando em um conceito. Tem que ter uma referência, não é só jogar a figura. Deixa eu mostrar agora uma tabela, tá? Olha isso, é uma tabela. Qual que é a diferença da tabela para o quadro? O quadro tem linhas e colunas. A tabela só tem linhas, tá? A tabela não tem colunas, barras, né? Linhas, que eu quero dizer. Então, aí está. Olha como é que ela aparece
nesse recorte. Então, ó, a segunda aplicação, por sua vez, contou com a participação de 50 estudantes, apresentando alfa igual a 0,9837, está aqui ao lado da figura, ó, da tabela, tabela 4, e mantendo a consistência quase perfeita. Essa quase perfeita eu já expliquei em um parágrafo anterior, tá? E aqui eu tenho o título, a tabela, a fonte. Depois, a terceira aplicação contou com a participação de 88, com alfa igual a 0,9801. E, enquanto isso, a quarta teve a participação de 40 e contou com alfa igual a 0,9727. Vejam que eu trouxe uma tabela para um item, que é a segunda aplicação, mas eu, a partir dela, eu já vou explicando as outras aplicações sem precisar ficar repetindo tabelas. Então, a gente tem que ter muito essa consciência. A tabela ela só entra quando ela conversa com o texto. E eu não preciso descrever toda a tabela, mas eu preciso deixar claro o que é que ela representa para aquele texto, tá? A gente avança um pouquinho mais aqui, né? E a gente chega nas considerações finais, ou conclusão, né? E aí as considerações finais, ou a conclusão, como o próprio nome diz, ela precisa dar uma resposta ao leitor. O que é que depois disso tudo, o que é que depois dessa escrita toda, desse texto todo, eu cheguei a compreender ou a concluir, né? Então, o que é que aconteceu ali no final? Nessas considerações finais, eu preciso primeiro, sintetizar tudo que foi construído ao longo da pesquisa, tá? Então, tudo aquilo que eu encontrei, eu faço uma síntese. 2, 3 parágrafos no máximo, dependendo do tamanho do texto, tá? Numa dissertação isso é muito maior, numa tese isso é muito maior, mas para um artigo científico ou para um resumo expandido, 2 ou 3 parágrafos são suficientes para descrever essa síntese. Eu preciso dizer se o objetivo foi atingido ou não, então eu tenho que pegar lá aquele objetivo. Gente, eu não posso sair mudando o objetivo ao longo do texto. O objetivo que eu coloquei lá no início é o mesmo em todo o texto. Então eu preciso trazer aquele objetivo lá para as considerações finais ou para a conclusão e dizer ali se ele foi atingido ou não. Eu preciso confirmar se a resposta ao meu problema, né, para o meu problema, foi encontrada ou não, e se ela foi positiva ou não, tá? Muita gente às vezes se desespera porque a resposta é negativa, não tem problema nenhum. O papel da pesquisa científica é trazer respostas, sejam positivas ou negativas. Então, eu preciso dizer que o meu problema foi ou não respondido. Eu preciso sinalizar se ao longo da pesquisa eu tive algum contratempo, por exemplo, dificuldade de falar com todos os sujeitos, se alguns dos sujeitos desistiram da pesquisa no meio da coleta de dados, se eu, durante a minha ida ao campo, enfrentei alguma dificuldade e como isso foi tratado, tá? Tem que ficar muito claro para o leitor inclusive as dificuldades que a gente enfrenta durante a pesquisa. Depois, eu tenho que sugerir pesquisas futuras. Eu tenho, nem que seja uma nova hipótese, mas eu preciso, nas considerações finais, colocar essas sugestões. E, por fim, não tem citação nas considerações finais, tá? Nas considerações finais ou na conclusão, eu não coloco citação. Ali sou eu autor, eu Hernandes, eu você, né? Fazendo ali o teu apanhado geral de tudo que você investigou, de tudo que você entendeu. Então, as considerações finais ou conclusão, ela precisa ter a tua cara. E muitas vezes parece que o pesquisador, né? Ele nada, 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 e quando chega nas considerações finais, morreu na praia, né? Perdeu ali o fôlego para poder continuar com a pesquisa. Então, é muito importante que você entenda que o desfecho do teu trabalho está nas considerações finais, está na tua conclusão. E reforço, considerações finais para pesquisas qualitativas e conclusões para pesquisas quantitativas. Depois disso, a gente chega nas referências. E as referências, elas precisam ser pautadas pela norma, ou da BNT ou da APA. A BNT para instituições que atuam no Brasil, com formação no Brasil, APA para tudo aquilo que está fora do Brasil. E vejam as diferenças aí nas citações, tá? Isso aqui é a citação de um livro. Na BNT, a gente coloca o autor ou os autores, o título, o local, a editora e o ano é a última coisa. Na APA, isso inverte. Primeiro os autores, depois o ano, e daí a sequência de título, local, editora. Não repete o ano no final, pelo amor de Deus. Eu vejo muita gente que faz as referências e coloca o ano 2 vezes. Mistura a APA com a BNT e não dá, tá? Tem que seguir um modelo. Aqui é a referência de um artigo científico, tá? Por regra,
todo artigo científico, ele precisa trazer na referência o link de acesso àquele artigo. Porque o leitor pode querer acessar o artigo para também ter a sua compreensão. E para isso ele tem que ter acesso a esse link. A mesma coisa, na ABNT, primeiro o nome do autor, depois o título da obra, depois o nome da revista, né? Observa que tem a palavrinha aqui em dois pontos, na ABNT é obrigatório ter isso. E aí vem o nome da revista, volume, número, paginação, tá? E o ano. Depois, quando você tiver acesso àquele link, né? E o link. Já na APA, vem o nome do autor, ano, depois título. Não tem aquele mas vem aqui o nome da revista, número, volume, número e página. Não entra o ano aqui, o ano é no início. E o link disponível na APA. A gente não coloca quando a gente acessou, a gente só coloca o link. Na ABNT, a gente coloca quando a gente acessou, tá? Então, essa aqui é um pouquinho do que eu queria que vocês entendessem. Primeiro de tudo, toda avaliação de texto científico, ele não é sobre você, não é. Ele é sobre o texto, é sobre o texto que a gente avalia, é sobre as regras científicas, é sobre metodologia, é sobre isso. E depois tem que ter todas as prerrogativas científicas, a definição do problema de pesquisa, o objetivo de pesquisa ou os objetivos, o percurso metodológico, a metodologia, e daí entra a abordagem metodológica, o tipo de pesquisa, o instrumento de coleta de dados e a técnica de análise. Claro, garantindo aí a qualidade na pesquisa. E tem os modelos de relatórios, né? O que é que você vai trazer? Lembra, num resumo expandido, dentro da introdução, você tem que apresentar o teu problema de pesquisa, o teu objetivo de pesquisa, a tua metodologia, e tem que apresentar o que é que vem nas sessões seguintes. Eu chamo de sinopse, tá? Então, sinopse das próximas sessões. Já num trabalho mais amplo, num artigo científico completo, numa dissertação e numa tese, a introdução, ela introduz de fato o trabalho e ela apresenta as sessões seguintes. Mas o teu problema, apresenta o teu problema, apresenta os teus objetivos. Mas a tua metodologia, ela vem num capítulo à parte. Então, um capítulo específico sobre metodologia. E lá, nesse capítulo, vai entrar o desenho metodológico, normalmente uma figura, uma imagem, um quadro, alguma coisa que vai deixar claro para o leitor que percurso você seguiu ao desenvolver a sua pesquisa, tá? Gente, espero ter ajudado, tá? Aí tá meu endereço nas redes sociais, então espero ter ajudado. Se tiver qualquer dúvida, me localiza, manda ali para mim que eu tento ajudar e desejo aí para você um excelente processo de pesquisa, uma excelente aprendizagem e a gente se vê por aí. Até mais.